eu quero trazer uma palavra para o teu coração e para a tua vida nesta noite, para te abençoar, palavra que Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar. E eu vou utilizar Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual colocavam diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar ao Senhor, e reconheceram ser ele mesmo o que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é extraordinário. Deus, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, da nossa caminhada e da nossa história. E hoje, Deus, Ele me trouxe aqui, Ele nos reuniu, Ele nos aproximou, Ele está aqui presente para dizer para você, para dizer para a tua família, para dizer para a tua casa, para dizer para todos nós, que os recursos de Deus, eles estão disponíveis para abençoar a nossa vida e o nosso coração. Existem recursos de Deus para abençoar a tua vida. Talvez você esteja preocupado, porque você olha para a tua vida e você vê as dificuldades e as necessidades que você tem, e você tem buscado para todos os cantos, e você diz: não tem como encontrar um caminho para a minha vida, não tem como encontrar uma solução para a minha vida. Por mais que eu procure, eu não consigo, eu não tenho recursos suficientes para cuidar da minha vida. Talvez você chegou em casa preocupado, você pai, você mãe, chegaram em casa preocupados, porque os recursos que vocês têm não são suficientes, porque os recursos que vocês têm são escassos, e vocês percebem que há necessidade, que há falta e que vocês precisam. Talvez os recursos, eles não sejam somente materiais, recursos emocionais, recursos espirituais. Talvez a saúde que está faltando, como a vida da Rafa, por exemplo, a Rafa que está internada, e nós temos clamado e colocado diante do Senhor a vida dela. Deus está presente para abençoar a nossa vida e o nosso coração em todo momento. E eu quero convidar você para crer que há recursos do Senhor. Ainda que os teus recursos sejam escassos, ainda que os teus recursos sejam poucos, diante da necessidade, diante das lutas, das dificuldades que você tem, ainda que os teus recursos não sejam suficientes, eu quero dizer para você que há recursos de Deus disponíveis para abençoar a tua vida e para abençoar o teu coração. E os recursos de Deus, eles são extraordinários, eles são maravilhosos. E os recursos de Deus, eles são muito mais eficientes do que os recursos humanos. E esse é um primeiro ponto que eu quero tratar com você. Os recursos de Deus, eles são mais eficientes, eles são mais completos, eles abençoam a tua vida muito mais do que qualquer recurso humano. Olhando para a história que nós lemos aqui de Atos capítulo 3, quando os homens de Deus estavam entrando no templo para a oração, eles se encontraram com um homem que estava à porta, um homem paralítico, limitado, um homem que estava ali há muitos anos pedindo esmolas. Ele pedia esmolas como recursos para poder sobreviver. Mas naquele dia ele se deparou com os homens de Deus, com os servos de Deus. E naquele dia ele descobriu que os recursos de Deus, eles são muito mais eficientes do que os recursos humanos. Os recursos humanos, eles podem até nos servir para alguma coisa, como um paliativo para a nossa vida. Mas os recursos de Deus,
eles agem de modo completo. Eu quero declarar sobre a tua vida os recursos de Deus, sobre a tua casa, os recursos de Deus. Eu lembrei, pensando nessa palavra hoje à tarde, eu lembrei de uma experiência que aconteceu lá em Marcos, capítulo de número 5, quando fala a respeito daquela mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher, diz o texto bíblico, que ela estava há 12 anos lutando contra uma enfermidade. O texto bíblico diz que ela gastou todos os recursos que ela tinha. O texto bíblico diz que ela procurou ajuda para todas as pessoas que ela conhecia. E o texto bíblico diz que ela não encontrou ninguém que pudesse ajudar, que pudesse resolver os problemas dela. Mas o Senhor, quando apareceu, mudou a vida e a história daquela mulher. Porque os recursos de Deus, eles são muito mais eficientes do que os recursos humanos. Talvez você esteja com dificuldades, talvez você esteja passando por lutas, talvez você esteja passando por carências, por necessidades. Eu quero dizer para você que as mãos de Deus estão estendidas sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, e que Deus está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. Deus está entrando na tua casa através da palavra, para abençoar a tua vida e para abençoar o teu coração, e para trazer recursos eternos para o teu coração e para a tua vida. Creia nesta noite que Deus é quem te sustenta. Creia nesta noite que Deus é quem cuida do teu coração, que Deus é quem te abençoa. Deus está aqui para abençoar a tua vida. Deus está aqui para suprir as tuas necessidades. Deus está aqui para cuidar do teu coração. Creia que os recursos de Deus, eles são muito mais eficientes. Eles agem de um modo muito melhor na tua vida do que qualquer recurso humano. E você tem à tua disposição os recursos de Deus, porque a palavra de Deus está sendo colocada para você, ao teu coração. Quando a gente olha para esse texto também, nós percebemos que os recursos de Deus, que são muito mais eficientes do que qualquer recurso humano, eles são ativados na nossa vida através de uma atitude nossa. É interessante porque os homens de Deus chegaram para aquele paralítico e falaram assim: nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda, em o nome do Senhor. Coloque-se em pé. Fortaleça os teus joelhos. E é possível que ele tenha pensado: bom, mas como que eu vou fazer isso se eu sou paralítico? Mas a palavra de Deus tenha uma iniciativa. Tenha uma iniciativa, porque Deus irá agir. Eu, ao longo da minha vida cristã, mais de 30 anos, como um cristão, servindo a Deus, em todo esse tempo, nos meus 35 anos servindo a Deus, eu convivi com muitas pessoas, e eu confesso para você que eu vi muitas pessoas mudando a sua vida, eu vi muitas pessoas transformando a sua vida, eu vi muitas pessoas experimentando o impossível de Deus. Mas uma característica que eu encontrei em todas as pessoas é a atitude de mover-se, a atitude de fazer aquilo que pode fazer, aquilo que consegue fazer, aquilo que é possível fazer. Jesus disse para aquele homem: vontade, pelo menos vontade, desejo de querer, de crescer, de se levantar, de colocar-se em pé. O esforço que você faz, Deus age a partir do esforço de cada um de nós, a partir da dedicação que cada um de nós temos na nossa vida. Eu tenho visto a luta de algumas pessoas, lutando contra o impossível, mas lutando. Tem muita gente que diz assim: é difícil, então eu não vou. É impossível, então eu não vou fazer. É muito complicado, eu não vou nem mexer com isso. E a vida continua do mesmo jeito. Mas eu percebo, encontro pessoas que experimentam uma mudança extraordinária, maravilhosa na sua vida. E o que eu percebo na vida dessas pessoas é que, assim como aquele paralítico, elas colocam-se em pé. Elas se esforçam para colocar-se em pé. Jesus uma vez encontrou um homem que fazia 38 anos que estava paralítico e numa maca. E quando Jesus encontrou aquele homem, Jesus foi curar aquele homem, ele disse: levanta, em nome de Jesus se levanta. No nome do Senhor se levanta. Na palavra de Deus se levanta. É isso que Deus fala para você nessa noite. Jesus disse para aquele homem: levanta, pega o teu leito e anda. No nome de Jesus você pode se levantar. Mas é necessário que você se levante. É necessário que você se desperte. É necessário que você procure, que você se empenhe.
Ah, pastor, mas eu estou desanimado, mas eu estou já desacorçoado, mas eu já estou desistindo. Nós precisamos recobrar forças e levantar a nossa cabeça e prosseguir. Nós temos vivido dias que não têm sido fáceis. E eu tenho a certeza que muitos que estão aqui estão passando por dias muito complicados, por dias muito difíceis, onde os recursos estão faltando. Eu sei, passando por dificuldade, passando por luta. Mas eu quero dizer para você que você tem o recurso do céu. Você tem a bênção de Deus e a graça de Deus sobre a tua vida, a palavra de Deus sobre a tua vida. E eu digo para você que os recursos de Deus, eles são mais eficientes na tua vida do que os recursos humanos. E Deus irá abençoar e cuidar da tua vida e do teu coração. Eu digo para você também, em nome de Jesus, para que você ative o poder de Deus, para que você ative os recursos de Deus na tua vida, para que você ative a manifestação de Deus na tua vida. Como que eu faço isso, pastor? O que você pode fazer em direção ao teu milagre? O povo de Deus, quando eles estavam caminhando, que eles tinham saído do Egito, estavam caminhando no deserto, e eles chegaram diante do Mar Vermelho, uma dificuldade enorme. O povo também perguntou: o que a gente faz? Deus quer que a gente faça alguma coisa, mas o que a gente faz? Deus quer que a gente ative os recursos que Ele tem para nós, mas o que a gente faz? Moisés foi para perguntar para Deus: o que a gente faz? E Deus disse para Moisés: diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que marche. Sabe, de repente o que você pode fazer é marchar, é prosseguir, é levantar tua cabeça, é acreditar, é crer, é prosseguir. Ah, pastor, mas são tanta pancada que eu tenho levado, tantas dificuldades e tantas lutas que eu tenho vivido. O senhor não sabe, eu sei. Às vezes a gente passa por muitas dificuldades, às vezes as dificuldades se encontram. Às vezes não é uma dificuldade que a gente tem, nós nem conseguimos vencer uma, já vem outra, já vem outra, já vem outra. E são muitas as lutas e as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Talvez você esteja passando por muitas dificuldades, por muitas lutas. Ah, pastor, mas essas lutas são mais fortes do que as minhas forças. É possível que aconteça isso também em algum momento da nossa vida. É possível que em algum momento da nossa vida nós estejamos enfrentando dificuldades que vão para além das forças que nós temos. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer isso. Mas nós precisamos confiar em Deus e crer que Deus nos sustentará com a sua graça nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida. Os recursos de Deus estão disponíveis para você. Deus derramou o Espírito Santo dele sobre a tua vida, e Deus irá te sustentar. Você não irá perecer, você não vai ser envergonhado, você não vai ser abatido. As dificuldades e as lutas podem ser muito grandes na sua vida, mas Deus estará cuidando de você e abençoando todo o teu caminho. Creia, confie e coloque a tua vida e teu coração diante de Deus. Deus está vindo na tua casa para dizer: fique firme, porque os meus recursos estão vindo sobre a tua casa, os meus recursos estão vindo sobre a tua família, e eu te sustentarei, eu estarei contigo, eu te fortalecerei, eu te guiarei. Os recursos de Deus, eles são muito mais eficientes do que os recursos humanos. Os recursos de Deus, eles são ativados através de uma atitude nossa, através de uma posição nossa, de uma decisão que nós tomamos todo dia, de viver a promessa de Deus e de seguir os propósitos que Deus tem para nós. E por último, os recursos de Deus, eles nos colocam para dentro da vontade de Deus, para dentro do reino de Deus, para dentro dos planos que Deus tem para nós, dos projetos que Deus tem para a nossa vida. O que aconteceu com esse homem que ficava sempre fora, ele sempre estava lá fora. Os recursos de Deus fizeram com que esse homem entrasse. E diz o texto bíblico que aquele homem, que por tantos anos estava lá fora, paralítico, dependendo de esmolas daqueles que entravam e saíam, ele entrou no templo, saltando e glorificando a Deus. Porque os recursos de Deus, eles te trazem para o meio, eles te abençoam. Eu lembro de uma experiência que tem na Bíblia, de Jesus,
num sábado, Jesus estava na sinagoga ensinando, e tinha uma mulher que fazia 18 anos, uma mulher encurvada, 18 anos. E ela estava muito doente, e o texto bíblico diz que a doença que ela tinha era uma doença espiritual. O inimigo estava prendendo aquela mulher por muitos anos. Imagina uma mulher encurvada, no meio de uma multidão, na sinagoga. As mulheres não eram reconhecidas, não tinham muito valor na sociedade daquela época. Uma pessoa doente era considerada uma pessoa amaldiçoada. Essa mulher doente, ela era encurvada. Agora você imagina no meio de uma multidão, na sinagoga, que visibilidade uma mulher dessa teria? Mas diz que Jesus estava ensinando, e de repente no meio da ministração, Jesus para, e Jesus diz: ei você! E todo mundo fica: quem que Jesus está chamando? Jesus: não, ela, até que abre assim, e aparece aquela mulher. Ninguém tinha notado aquela mulher, mas Jesus notou ela. E diz o texto bíblico que Jesus pede para que ela venha para o meio. Porque Jesus, Ele tira você do meio da multidão, e Ele traz você para o centro. Porque você é importante para Deus. Que importância aquele pedinte tinha, aquele paralítico tinha, que ficava na porta do templo pedindo esmola todo dia. Muitas pessoas passavam e nem olhavam para ele. Que valor ele tinha para a sociedade daquela época. Mas Deus, naquele dia, naquela tarde, Deus manifesta a graça sobre a vida daquele homem. Deus cura e restaura a vida daquele homem e traz aquele homem de fora para dentro. Deus restabelece a dignidade. O que eu quero dizer para vocês todos que estão aqui: talvez você esteja se sentindo envergonhado, talvez você tenha perdido o emprego, talvez você esteja vivendo um momento muito complicado da sua vida. Muitos pais sentem vergonha de chegar para casa, sentem aquele sentimento de fracasso no seu coração, no seu peito, porque não consegue dar para a sua família, para os seus filhos, aquilo que gostaria de dar. Não consegue abençoar a sua família da maneira que gostaria. Muitos pais hoje ficam preocupados, às vezes com um filho doente, não tem um jeito melhor de cuidar do seu filho, de levar para um lugar melhor para ele ser tratado, de comprar um medicamento melhor, de dar uma comida melhor para os seus filhos, e sente-se um fracassado, sente-se um derrotado. Deus é aquele que tira a gente de uma situação de escassez e que traz a gente para o meio, e que restaura e que cuida do nosso caminho. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu quero abençoar a tua vida e dizer que Deus é aquele que tira você da beira do caminho e traz você para o centro. Deus é aquele que tira você ali da porta e traz você aqui para o centro. Porque Deus quer restaurar a tua dignidade. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar você como um todo. Creia em nome de Jesus na palavra do Senhor nesta noite. Um Deus que cuida de você, um Deus que cuida de cada detalhe da tua vida e da tua história. Eu quero concluir dizendo para todos que estão aqui que os recursos de Deus, eles estão disponíveis para você. Os recursos de Deus estão disponíveis para a tua família, para a tua casa. Hoje Deus nos deu essa palavra para dizer a você que os recursos dele estão disponíveis aí para você. Nós vamos orar e nós vamos clamar a Deus, assim como aqueles homens de Deus fizeram naquele dia com aquele paralítico. Nós estaremos orando e clamando a Deus que os recursos eternos do Senhor recaiam sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus abençoe poderosamente o teu lar, em o nome de Jesus, com todo o poder e com toda a graça, em nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder e na graça do Senhor, dispensados e derramados sobre a tua vida e sobre o teu coração, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o teu coração e a tua vida. Nós vamos ouvir uma ministração, um louvor, e eu quero convidar você
para colocar o teu coração diante do Senhor. Depois desta canção, nós estaremos orando. E eu quero orar por você que está precisando de recursos. Sejam recursos materiais, sejam um trabalho, sejam recursos profissionais, sejam recursos familiares, de relacionamento, sejam recursos emocionais. Eu quero orar por você, porque eu creio que Deus Ele te cura. Eu creio que Deus Ele te restaura. Eu creio que Deus Ele te abençoa. Eu creio que Deus muda a tua história e a tua vida para sempre. E eu quero, em nome de Jesus, que você coloque o teu coração diante do Senhor e que creia, em nome de Jesus, que a presença de Deus e o cuidado de Deus estão aqui para abençoá-lo e para derramar graça sobre a tua casa, poder sobre a tua família. Deus, nesta noite, muda a tua história. Creia em o nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, meu Deus, te exaltamos. Glorificamos, Pai, o teu nome e colocamos, Senhor Deus, o nosso coração e a nossa vida diante do teu altar, Pai, diante da tua presença. Deus, nesta noite, queremos juntos aqui, Pai, orar e buscar a tua face. Eu quero colocar, Senhor Deus, tantos lares diante do Senhor, Pai. São 100 lares, Pai, que estão aqui, Senhor, representados, Senhor Deus. Ó Pai, eu peço em nome de Jesus a tua graça sobre a família, sobre a casa de cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Que o teu poder e a tua graça, que a tua palavra, Deus, nesta noite, ministre, Deus, o coração da tua igreja, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada um que está aqui, Senhor. Cada um, Senhor Deus, desta casa, Pai. Abençoe, derramando o teu poder e a tua graça, Pai. O Senhor sabe, Pai, quais são os recursos necessários, Pai. Quais são os recursos, Pai, que cada um aqui necessita, Deus, para a vida, Senhor. Nós clamamos, Pai, que o Senhor derrame sobre nós os recursos eternos, Pai. Os recursos do céu, Senhor. Nós cremos em um Deus que cura, Pai. O Senhor cura toda enfermidade, Pai. O Senhor cura, Pai, lá na UTI. O Senhor cura, Pai, lá no hospital. O Senhor cura, Senhor Deus, lá naquele quarto. O Senhor cura, Senhor Deus, lá naquela casa, Deus. O Senhor pode tocar, Pai, o coração e a vida de cada um, trazendo a tua cura, a tua vida, a tua paz. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é uma fonte de recursos, Pai. Deus, algumas pessoas estão passando por dificuldades, ó Deus, precisando que uma porta seja aberta. Nós clamamos pelos recursos eternos do Senhor, pela graça, Deus, do Senhor, pelo poder do Senhor, Pai. Deus, sobre a vida dessa família, abre as tuas portas, Senhor. Derrama, Senhor Deus, as tuas bênçãos sem medida, Senhor. Ministra, Pai, com o teu poder, Senhor Deus. Enche, Pai, esta casa, Senhor Deus, com as riquezas, Pai, eternas do Senhor. Deus, em nome de Jesus, com as riquezas gloriosas do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a palavra, Senhor Deus, que a oração de Paulo sobre a vida da igreja, Pai, se cumpra, Deus, nesta casa, Senhor. O meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir cada uma das necessidades que vocês têm. Ó Deus, que esta palavra se cumpra nesta casa, que esta palavra se cumpra, Deus, no meio dessa família, Senhor. Sejam recursos emocionais, Senhor, uma cura, Senhor Deus, de depressão, uma cura, Senhor Deus, de ansiedade, Senhor Deus. Ó Pai, coração acelerado, Senhor, que o Senhor traga paz para esse coração, para esta vida, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, abençoa, Senhor Deus, todas as famílias que estão aqui, Senhor. Abençoe esta casa, Pai, abençoe este lar, abençoe, Deus, a vida desses filhos. Derrama, Senhor Deus, o teu poder. O Senhor sabe o que é necessário, Pai. O Senhor sabe quais são os recursos necessários, Deus, para a vida desta família. Abençoe, Deus, com o teu poder e com a tua graça, Pai, em o nome de Jesus. Ministra, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Ministra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós colocamos, Pai, diante do Senhor a vida, Senhor Deus, de cada um, em nome de Jesus, Pai. Quero colocar também, Pai, diante do Senhor a campanha, Deus, aqueles que estão, Deus, na 7ª, na 6ª, na 5ª, na 4ª, na 3ª, na 2ª semana, Pai, colocando um propósito diante do Senhor, Pai. Ó Deus, aqueles que querem começar, que têm um pedido, Deus, colocar, Senhor Deus, um propósito diante do Senhor e iniciar uma campanha hoje, Deus. Eu peço a Ti em nome de Jesus, abençoe, Deus, com a Tua graça e com o Teu poder. Derrama, Senhor Deus, o Teu amor sobre todos os lares, Pai. Deus, sobre a vida de todos que estão fazendo a campanha, aqueles que estão começando uma campanha, Deus, abençoe em nome de Jesus.
a segunda semana também, Deus, da campanha da família. Nós abençoamos a nossa família, nós abençoamos o nosso lar. Nós pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos agora sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, abençoando, Deus, com toda sorte de bênçãos, Pai. Abençoe, Deus, abençoe esta família, abençoe esta casa. Estende, Deus, as tuas mãos sobre este lar e abençoe, Deus, todos os teus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe sobre a tua vida, recebe sobre a tua casa a porção do Senhor, a graça do Senhor, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a cura chegue na tua casa, em nome de Jesus, que a prosperidade chegue na tua casa, em nome de Jesus, que a reconciliação chegue na tua casa, em nome de Jesus, que a bênção na família chegue na tua casa, em nome de Jesus, que o emprego chegue na tua casa, em nome de Jesus, que Deus esteja mudando a sorte, que esse milagre que você precisa chegue na tua casa. Nós clamamos pelos recursos de Deus e cremos no poder de Deus e na graça do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família. Nós o abençoamos com toda a sorte de bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus e receba a graça do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua família nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que o grande amor de Deus o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a tua vida, com a tua família e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.